Estamos chegando hoje ao 8º dia da nossa novena, em honra do excelso e glorioso padroeiro da nossa paróquia e padroeiro do Ceará, para oferecer a Deus um sacrifício de louvor em honra daquele que Ele, próprio Deus, quis escolher para ser o guardião puríssimo e casto da Virgem Maria. E a leitura da palavra nos mostra hoje o apelo para a fé em Jesus, não apenas como simples profeta, como os judeus o querem, como os muçulmanos querem, mas acreditar que Jesus é da mesma natureza do Pai, que é luz da luz, assim como a vela que você acende na outra. São duas velas distintas, uma mesma chama. Assim, ele tem a mesma natureza divina do Pai com o Espírito Santo. E essa fé em Jesus como sendo consubstancial ao Pai é fundamental para decidir a nossa salvação eterna. Crer em Jesus não apenas como um homem que é solidário, um homem bondoso, piedoso, fiel, cumpridor da lei, obediente a Deus, mas que é muito mais do que isso, que ele é aquele que saiu do Pai e se encarnou no seio puríssimo da Virgem Maria e se fez homem para a nossa salvação. Esse é um grande mistério da fé católica, é o mistério da encarnação do Filho de Deus. De primeiro, nós padres temos muito cuidado de ensinar o catecismo, essas verdades. Até as crianças sabiam decorado os principais mistérios da nossa fé. O mistério da encarnação, o mistério da Santíssima Trindade. Hoje já não se fala mais nisso. Hoje só se fala mais de uma vida, cuidar da vida, cuidar das plantas, cuidar do mar, cuidar para que as geleiras não caiam. É uma preocupação totalmente humana, totalmente terrena, uma esperança totalmente terrestre. E por isso, meus irmãos, é preciso a gente voltar às fontes cristalinas da fé católica para evitar isso que hoje em dia está na moda chamar esse viés ideológico que vai entrando na Igreja Católica, onde aquilo que é essencial passa a ser desprezado em favor daquilo que é mais periférico e que é mais secundário. Todas as coisas ficaram para trás agora com essa pandemia. A confissão ficou para trás, a unção dos enfermos ficou para trás, a Eucaristia, que é o centro e o cume de toda a vida cristã, ficou para trás, como se a participação na Eucaristia fosse igual a uma assistência por a televisão, e aqueles que não vão seguindo essa cartilha são punidos, são duramente repreendidos, desprezados pelas autoridades que têm a obrigação moral de defender a integridade
da fé católica e cristã, de promover a santificação dos homens através dos sacramentos. Mas nós estamos no mundo que é preciso a gente aprender também a sofrer. Sofrer por causa de Cristo. Não porque ache bom sofrer, mas sofrer para defender a fé cristã. Isso não é a primeira vez que acontece na história humana. Santo Atanásio, um grande bispo, ele chegou a ser excomungado pelo Papa. Escutem bem, Santo Atanásio foi excomungado pelo Papa, né, como herege, porque no modismo da época dele, muitos bispos e até o Papa tinha se enveredado por um caminho que não era o caminho da pureza da fé. E, portanto, ele com vigor defendeu esses valores da revelação divina. Embora depois o Papa tenha reconsiderado e readmitido Santo Atanásio, a fé católica, mas sofreu até a punição de uma excomunhão. Portanto, meus irmãos, é fundamental que nós procuremos dar a Cristo aquilo que lhe é devido, aquilo que lhe é próprio, reconhecer a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta, como muçulmano, dizer que Cristo é um profeta. Não basta. Não basta chamar um muçulmano de meu irmão e que está tudo muito bem e que não precisa mais dar nem um passo para frente. Não. É preciso a gente ter a coragem de dizer que é preciso avançar mais na profissão de fé que São Pedro professou e sobre a qual foi fundada a Igreja de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Portanto, ele é da natureza do Pai, saído do Pai. Ele é igual ao Pai. E com o Pai e o Espírito Santo deve ser adorado e glorificado como aquele que é a nossa salvação, a nossa única esperança. Jesus Cristo, Filho de Deus. Pensamos nesses dias tão difíceis que São José, que viveu essa obediência profunda a Deus, no silêncio de sua vida, mas com a humildade de quem vive a prontidão para cumprir o que Deus propõe, sem colocar nenhuma dificuldade, mas com absoluta generosidade. São José ajude cada um de nós também a obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, a como ele fez, levar a sério a palavra do Senhor, acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que merece de nós, criaturas de Deus, filhos adotivos de Deus, merece que seja proclamado aquele de quem ele cuidou aqui na terra, como o Filho do Deus Altíssimo, que é a porta, que é o caminho pelo qual nós passamos para chegar a Deus. Sem essa fé, sem essa profissão de fé em Cristo como Filho de Deus, não é possível o homem encontrar a salvação. Obediência ao que ele nos ensinou
inclusive obediência à ordem que ele deu. Fazei isto para celebrar a minha memória. A Eucaristia é para ser celebrada, para recordar esta salvação realizada por Cristo em favor da humanidade e para que se cumpra a profecia do profeta Malaquias que diz: do nascer ao pôr do sol é oferecido a Deus um sacrifício de louvor. Não se para, é ininterruptamente. Uma hora dessa no Japão, na China, são 6h15 da manhã. Os padres estão celebrando lá, nós estamos celebrando aqui. A noite toda nós estamos dormindo aqui, mas lá é dia. O Oriente está celebrando. Não se para de prestar culto e adoração a Deus. Peçamos a Ele essa grande graça, no momento em que são as autoridades religiosas que estão impedindo o povo de entrar na igreja. É algo nunca visto na história da humanidade. Nunca se viu uma coisa dessa. As igrejas ficarem fechadas, os fiéis ficaram pedindo para entrar e ser considerado um crime o padre que celebra a missa junto com as pessoas. É para celebrar sozinho. Essa fé, meus irmãos, nem que custe a nossa vida, mas nós temos que proclamá-la. Quer agrade, quer desagrade. Quer a gente sofra ou não sofra. Mas isso tem que ser dito. Que a Eucaristia é o sacramento para o qual convergem todos os demais. É a fonte e o cume de toda a ação da igreja. Porque é uma ordem de Deus. Fazer isto em memória de mim. Tanto é que o direito canônico proíbe de celebrar a missa sem ninguém. Está no livro do Código de Direito Canônico que é preciso que haja pelo menos uma pessoa. E agora passam por cima da lei para atender a essa conveniência comunista que vai acostumando devagarinho o povo a se afastar do verdadeiro centro da nossa fé, que é a celebração da Eucaristia, com todo o povo que, com o sacerdote, oferece a Deus esse sacrifício de louvor. Agora fiquemos de pé e apresentemos cheios de confiança a Deus as nossas orações, pedindo a Deus que nos fortaleça. E como Ele consolou o povo que estava no exílio, que console também cada um de nós que estamos no exílio das missas, exilado das missas, exilado da presença na igreja, e também que estamos sofrendo as consequências dessa pandemia, para que Ele afaste de nós essa peste, nos livre e conceda saúde a nós todos.